mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador, mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, seu amor manifestar, mais de Cristo, mais de Cristo, mais o seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador, mais de Cristo, mais de Cristo, mais o seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Que o Senhor nos ajude a colocá-lo como prioridade em nossas vidas. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ardeia o fogo do alto céu em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ó, faz-nos fruir as ricas bênçãos divinas, primícias do porvir. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ardeia o fogo do alto céu em cada coração. Renova-nos, Senhor, inspira mais amor, mais zelo, graça de abnegação, a bem do pecador. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ardeia o fogo do alto céu em cada coração. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ardeia o fogo do alto céu em cada coração. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus por mais
esta semana que o Senhor nos dá. Estamos aí na metade da semana e juntos adorando ao Senhor. Depois dessa chuva, torrencial, até assustou um pouco, mas o Senhor é bom para conosco. Ele fez com que pudéssemos estar aqui seguros e adorando o seu nome. Estou de volta das férias, graças a Deus pelas orações dos irmãos, pelo calor, pelo carinho de cada um. E fizemos uma viagem maravilhosa, graças ao Senhor. E é com alegria que nós retornamos à nossa igreja para juntos continuarmos adorando e servindo ao Senhor. Mas eu voltando, o pastor Mateus saiu, de férias. Então, nosso trabalho, de orar uns pelos outros continua. Então, vamos continuar aí, intercedendo pelo pastor, sua família, a fim de que eles também tenham esse tempo de descanso, de alegria, e que o Senhor os abençoe ricamente, os leve e os traga em paz. Eu quero ler alguns versos, meus irmãos, do Salmo 103, nesse início deste culto, um salmo que eu amo demais, e ele diz assim: ó minha alma, bendiz o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Ó minha alma, bendiz o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem resgata da cova a tua vida, quem te coroa de amor e de misericórdia, quem te supre de todo bem, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. O Senhor executa a justiça e defende todos os oprimidos. Diz mais o verso 9: não nos acusará perpetuamente, nem conservará a sua ira para sempre. Não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas transgressões, pois seu amor para com os que o temem é grande, quanto o céu se eleva acima da terra, como o oriente se distancia do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Verso 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Esse é o nosso Deus, misericordioso, amoroso, que nos sara, que nos protege, que nos perdoa, enfim, meus irmãos, que nos ama. E é esse Deus, eu quero convidar os irmãos a orar nesse instante. Baixe sua cabeça, vamos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor. Nosso Deus e querido Pai, como nós somos agradecidos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus que cuida do teu povo, como lemos, Senhor, e como provamos na nossa própria vida. O Senhor tem nos protegido, tem guardado nosso viver, tem nos dado saúde, tem nos coberto de bênçãos, Senhor. Mesmo, Deus, diante de lutas e provações, dificuldades, que cada um tenha passado, o Senhor é aquele que caminha conosco, que se manifestou, que revelou o teu amor, a tua palavra, a tua vontade. Senhor, nós te agradecemos pelo perdão que nós temos no Senhor, por meio de Jesus, porque o Senhor nos trata como filhos, o Senhor nos trata como amigos, Pai. Te agradecemos por isso, pela tua misericórdia, pela tua bondade para conosco. E agora, Senhor, te agradecemos também pela chuva que cai, pelo teu cuidado e proteção, pela tua fidelidade, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor receba este culto que te prestamos, as orações, a tua palavra, os louvores que cantamos. Senhor, tudo é para ti, por ti. Pedimos, ó Deus, que o Senhor edifique mais uma vez as nossas vidas, que o Senhor a cada dia seja tudo em nós, como cantamos, ó Pai. Queremos mais de Cristo, queremos parecer mais com o teu Filho. Também, Senhor, pedimos, aviva, ó Deus, as nossas vidas, de forma que o teu Espírito Santo possa sempre operar nos nossos corações, nos usar como instrumentos. Também, ó Deus, nos santificando, tirando de nós, Senhor, tudo quanto não vem do Senhor, tudo quanto não te agrada, arrancando, ó Deus, dos nossos corações toda a maldade, toda a malícia, e nos tornando cada dia mais parecidos com Jesus. Ó Deus, abençoa, ó Deus, a tua igreja, aviva o teu povo, a fim de que o nosso testemunho seja vivo, verdadeiro, a fim de que o teu nome, Senhor, seja conhecido, o teu evangelho proclamado a cada dia,
tua igreja edificada, Senhor, e vidas sejam salvas para a glória do teu nome. Senhor, também pedimos pelos enfermos, ó Pai, aqueles irmãos que não podem estar aqui, aqueles que padecem, Senhor, com enfermidades, com luto, Senhor, com tristeza no coração, que o Senhor mesmo os alegre, que o Senhor os fortaleça com a tua presença, com a tua graça e misericórdia, Pai. Te adoramos, Senhor, te bendizemos, fazemos essa oração, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar-se, sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu creio que os avisos da semana, não sei se temos algum aviso, creio que não, né? Se tiver, pode passar ali, Betinho. Meus irmãos, agora no dia 9 de fevereiro, no mês que vem, nós iniciaremos mais uma classe de batismos para novos membros também. Então você que deseja filiar-se, deseja congregar-se, né, nessa igreja como membro, vindo de outra igreja evangélica, ou mesmo descer as águas do batismo, você terá essa oportunidade, então, fazendo a sua inscrição, ok, nessa classe, conduzida pelo pastor Mateus. Então você pode procurar a nossa secretária, a irmã Tininha, dar o seu nome, e assim participará dessa nova turma no dia 9 de fevereiro, no horário da EBD, ok? Os demais atividades da igreja, aquilo que acontecerá nesse ano, aos poucos, né, nós estaremos aí colocando nas nossas redes sociais, no QR Code, você pode acompanhar também, ok? Muito bem, meus irmãos, se você veio preparado para dedicar ao Senhor seus dízimos e ofertas, nesse instante você terá essa oportunidade enquanto ouvimos aí o som instrumental. Eu gostaria de dar a oportunidade para os irmãos terem um tempo com o Senhor. É um tempo para nós, individualmente, orarmos ao Senhor. Então, feche seus olhos, você, no seu lugar mesmo. Você e Deus, agradeça ao Senhor, coloque sua vida diante do Senhor, para que Deus possa falar ao seu coração nesta noite. Porque Tu és um Deus que ouve as nossas orações. Teu povo, Pai, clama nesse instante, tem o coração grato ao Senhor. E lembramos, ó Deus, daqueles que sofrem, passando por alguma luta. Lembramos, ó Deus, de famílias no nosso país que sofreram perdas, aqueles que passaram por acidentes e tiveram alguma situação em suas famílias, ó Pai. Nós temos visto os noticiários, Senhor, pedimos a Tua misericórdia sobre esses lares, que o Teu consolo alcance esses corações, Pai, que a Tua presença os anime e traga esperança a esses corações tristes, Pai. E agora, Senhor, pedimos também que o Senhor, por graça,
possa usar o teu servo, pastor Aldo, nos trazendo a tua palavra, a fim de que os nossos corações possam ser cheios, ó Pai, da tua presença, da tua palavra, e a fim de que possamos fazer, ó Pai, a cada dia a tua vontade nas nossas vidas. Te amamos e te adoramos no nome de Jesus. Amém. Pastor Aldo. Graça e paz, irmãos. Fico contente de saber que vocês são tão corajosos, né? Porque eu também vim com essa chuva e não é fácil, né? Para a gente poder vir. Ainda bem, na hora que eu fui sair, meu carro não pegou. Está lá parado. Aí meu filho correu e conseguiu trazer em tempo, né? Mas graças a Deus, tá? Minha esposa, a Terezinha, ela viajou nessa manhã. Nós levamos ela para o aeroporto, saímos de casa às 5h30 da manhã. Então ela está no município na região de Altamira, no Pará, onde a família dela mora. Logo que nós casamos, eles mudaram para lá. Então já faz tempo, né? E o pai dela está com 99 anos, então ela tem procurado lá umas 2 vezes por ano, passa um mês lá para dar apoio, para ajudar. Ele ficou viúvo há muitos anos, os irmãos da maioria já sabem da história, né, como aconteceu. Então ela foi para lá, graças a Deus fez uma viagem boa, pega um voo de Campinas até Belém, lá troca de avião, pega outro até para o centro do Pará. Quando chega lá o pessoal já está esperando, tá? Então graças a Deus ela chegou bem lá, e o que me alegra o coração, tá? Meus irmãos, sempre quando a gente se prepara para vir na igreja, para trazer a palavra, inclusive, e a gente vê uma situação como aconteceu hoje, eu chego aqui, eu vejo muitos irmãos aqui presentes, né? O coração da gente se alegra. E eu fico falando, Deus, o Senhor precisa abençoar muito cada pessoa que está aqui presente nessa noite. Eu sei que foi um esforço, né? As ruas alagadas, chuva. Lá em casa, até dentro de casa, anda chovendo, tá? Então eu sei que foi um esforço que nos fizeram. E eu quero pedir a Deus que Ele esteja abençoando a cada um de vocês aqui nessa noite, tá? Essa tem sido a minha oração, tá? Nós vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, em Mateus capítulo 6. Nós vamos meditar sobre a oração ensinada por Jesus. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, muito conhecida, né? Mateus 6, capítulo 6, verso 9. Os irmãos, acho que a maioria já sabe, eu era rezador de terço, né? Comecei com 16 anos e foi até o mês da minha conversão, quando eu estava para completar 21 anos. E essa aqui era uma oração que a gente fazia muito, mas eu nem sabia que estava na Bíblia. Pegava o catecismo, ficava repetindo, mas eu nem sabia, nem entendia que ela pudesse estar na Bíblia. Tá? Aí quando eu comecei a ler o Evangelho de Mateus, que eu ganhei uma Bíblia, aí que fui ver que estava aqui. E foi assim, bom, né, saber que estava, né? Mas aí Deus nos abençoou, conhecendo a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, né? Eu vou ler a partir do verso 9, os irmãos vão acompanhando. Porque vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Eu ainda leio mais 2 versos. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, a preocupação dos discípulos daquela época, que Jesus tinha chamado, eles estavam acompanhando Jesus, era conhecer tantas coisas.
E os judeus tinham por costume fazer longas orações nas praças. Só que às vezes fazia orações assim e ficava citando pessoas. Senhor, eu não sou como aquele, eu não sou como aquele outro. Esse tipo de oração. Senhor, eu sou melhor porque eu faço isso, eu faço aquilo. Então é esse tipo de oração nesse sentido. E aí os discípulos acompanhando Jesus, ouvindo Jesus, né, eles fazem esse pedido para Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Como eu devo orar? Todo novo crente, meus irmãos, ele tem no começo uma dificuldade de orar. E quando se trata de orar em público, né? Eu nunca esqueço a primeira vez que eu fui orar na frente de outras pessoas. Foi um susto. Nós estávamos numa casa de uma família, um senhor chegou e a gente ia sair para o trabalho, na roça. Ele pegou e leu um texto da Bíblia, aí ele falou assim, eu vou pedir para o Aldo orar. E todo mundo fechou o olho. Eu tive que orar. Foi um susto. Aí fui para a igreja, indo para a igreja, já estava indo, né? Aí um dia alguém estava lá na frente, eu vou pedir para o irmão Aldo orar. Foi um susto, meus irmãos. Orar em público, essa é uma dificuldade que geralmente as pessoas têm. Mas a gente precisa compreender isso, precisa entender isso, né? Mas tem que começar, né? Então, graças a Deus, porque os discípulos fizeram. Agora, meus irmãos, quando a gente pensa em orar, uma das coisas que sempre vem à mente é o seguinte: e Deus responde a nossa oração? Será que Deus responde a nossa oração? Sim, meus irmãos. E aí eu vou citar alguns textos da Bíblia antes de entrar ali no comentário do Pai Nosso, tá? Alguns textos da Bíblia que falam sobre isso. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 17, verso 20, Jesus falou assim: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu não sei se eu já vi um grão de mostarda, mas o que sei, penso, é que é uma coisa muito pequena. Muito pequena. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a esse monte, saia e muda para outro lugar. É fácil acontecer uma coisa dessa? Pedir para um monte mudar? Né? Se vocês tiverem fé, isso vai acontecer. Foi um desafio que Jesus fez, meus irmãos, chegar ao ponto que os discípulos chegaram a dizer assim: Senhor, então acrescenta a nossa fé. Dá mais fé. Certo? Mas, meus irmãos, o que para mim Jesus queria dizer é o seguinte: o Pai Celestial, Ele quer responder a sua oração. Ele quer responder a sua oração, Pai Celestial. Em Mateus 21, verso 22, Jesus falou assim, ó: tudo que pedires em oração, se crerem, vos receberão. Tudo que você pedir no meu nome, se você crer, tá? Então não é só o pedir, como eu fazia uma reza apenas. Acabou, vamos embora para casa. Não, é um pedido, mas com fé, fé viva, fé confiante. A gente às vezes lê na Bíblia as curas que aconteciam. E acontecia um episódio, mas em cada cura, que às vezes assusta a gente, num bom sentido. Por exemplo, quase todas as vezes que tinha lá, por exemplo, uma pessoa que não andava. A pessoa orava por ela, e aquela pessoa era sentada ou deitada, e aí falava assim: levanta e anda. Levanta e anda. Os irmãos lembram aquele paralítico que foi descido pelo telhado? As pessoas oraram por ele, Jesus orou por ele, aí falou assim: levanta-te e anda. Claro que lá Jesus primeiro tinha tratado sobre os pecados daquela pessoa, né? Mas daí houve uma resmungação. Como que ele está falando em perdoar pecado? Então tá bom. O que é mais fácil? Falar perdoados são os seus pecados ou levanta-te e anda? E aí ele falou: levanta-te e anda. Jesus chega lá num lugar, mas uma fonte de água, tinha uma superstição muito grande sobre ela, e tinha um homem que fazia muitos anos que estava ali. Jesus olhou para aquele homem e falou assim: levanta-te e anda. Então, mas essa é uma fé tremenda, você tem essa confiança, essa fé. E isso às vezes salta em nós, porque se a pessoa, está aqui uma pessoa, numa cadeira de roda, o pastor vai orar, aí o pastor vai lá e fala: agora levanta-te e anda. E a pessoa não levanta e não anda. Que susto! Então aí é que está a diferença, né? A gente tem que ter essa fé. E aí é que é necessário. Se você, tudo o que pedires em meu nome, se crer, receberão. Em João 14,
13 e 14, também Jesus fala: tudo o que pedires em meu nome, vos será feito. Tudo o que pedir em meu nome. Então, meus irmãos, nós precisamos crer na oração. A oração não é apenas um ato de preencher um momento na minha vida. A oração não é um ato, meus irmãos, apenas de preencher um momento no nosso culto. Nós temos que preencher esse momento agora. Então tem uma liturgia, na liturgia a gente canta, a gente ouve as pessoas cantar, a gente lê a Bíblia, a gente prega a Bíblia, a gente ora. Então tudo uma liturgia. Não pode ser isso. Certo? Nós precisamos orar crendo que Deus vai responder. Crendo que Deus vai responder, meus irmãos. Tá? O Tiago, meus irmãos, ele fala assim, no capítulo 4, verso 3, ele fala assim: peça, mas vocês não estão recebendo porque vocês estão pedindo mal para gastar nos vossos deleites. Então, que nós temos que pedir coisa certa, não é pedir coisa má, errada, para gastar nos vossos deleites. Então, nós temos que pedir o que é bom para a minha vida, o que é bom para a minha vida espiritual, o que vai ser bom para mim, para o meu próximo. Então, pedir coisas, meus, que seja para abençoar, não apenas para gastar nos vossos deleites. Tá? O próprio Tiago também, mesmo no capítulo 1, ele fala assim: o que pedir, pede com fé, não duvidando. Aquele que duvida, aquele que pede com fé duvidando, ele usa o exemplo que eu acho que a maioria de vocês já conhece, né? Quem é que nunca foi no mar? Acho que todos nós já fomos no mar um dia, né? Eu vim conhecer o mar já com bastante idade, certo? Então ele fala que é como a onda do mar. O que acontece com a onda do mar o dia inteiro? Ela vem, bate e volta. Vem, bate e volta. Vem, bate. Fica ali só naquele vai e vem o dia inteiro. Às vezes mais forte, às vezes mais fraca, às vezes avança um pouquinho mais, outra hora avança um pouco menos. Então ele falou que aquele que pede sem fé é isso. É uma coisa que bate e volta. Ou seja, não chega no trono da graça, não chega lá onde está o Senhor. Então a nossa oração, ela precisa ser feita com fé, com confiança, meus irmãos, porque o nosso Deus, Ele ouve. A Bíblia fala que o Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então não temos um Deus lá para a época de Moisés, não temos um Deus lá para a época de Abraão, não temos um Deus lá para a época de Jesus, naquele tempo, dos apóstolos, e um Deus, naquela época, um Deus diferente. É o mesmo Deus ontem, hoje, será para sempre. É esse Deus que nós servimos. Quanto a essa oração do Pai Nosso, ele vai aqui, meus irmãos, nos dar uma orientação, assim, não é uma questão para ser repetitiva apenas, ou para ser repetitiva, mas vai dar uma orientação, uma base, sobre como nós vamos orar. Então segue mais ou menos essa base, né? E aí é muito conhecida, né? Então no verso 9 ele inicia dizendo assim: portanto vós orais assim: Pai nosso que está no céu. Primeiramente, meus irmãos, nós vamos pedir para o Pai que está no céu. O nosso intermediário sempre vai ser Jesus. O Brasil, meus irmãos, eu conheço grande parte do Brasil, muitas cidades, e existe uma superstição tremenda em muitos lugares, meus irmãos, de pessoas que estão pedindo para outros, que não é direto a Deus. Pai nosso que está no céu. Esse Deus, meus irmãos, que está no céu. Quando ele fala Pai nosso que está no céu, ele quer falar sobre o poder, a grandeza desse Deus. O trono está no céu. É isso que ele quer dizer, né? Aí também, meus irmãos, outro aspecto. Então, nossa oração é dirigida diretamente a Deus. Ele fala: santificado seja o teu nome. É uma expressão de adoração a Deus. Eu sempre penso o seguinte: na oração, nós precisamos ter um momento na nossa oração de adoração a Deus, de gratidão a Deus. Precisamos agradecer a Deus por pequenas e grandes coisas, né? Por cada dia, cada momento. Quantos livramentos, meus irmãos, Deus tem nos dado? A gente ouve cada dia tantas situações tristes que acontecem, acidentes, atualmente, né, questão de enchente, de fogo, de guerras, né? E a gente precisa agradecer a Deus, adorar a Deus na nossa oração, né? Então, santificado, ou seja, glorificado seja o nome do Senhor. No nosso louvor, na nossa adoração, nosso louvor precisa ter como base mesmo, não engrandecer a nossa vida, o nosso eu. Às vezes acontece isso, né? Lá num determinado cântico, parece que quer engrandecer o eu da pessoa.
quando realmente, meus irmãos, é a Deus. Jesus contou a experiência de 2 homens que estavam orando numa praça pública. Um deles falou: oh, Deus, eu não sou como esse homem aqui. Eu oro, eu jejuo, eu dou esmola. Eu não sou como aquele homem ali, pecador. E aquele homem lá do outro lado, pecador, estava lá na praça. Ele não conseguiu nem levantar os olhos para o céu, de cabeça baixa, quem sabe com a mão no coração. Ele orava assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Jesus fosse, esse foi ouvido a oração dele, aquele não foi ouvido. Então, na nossa oração, a gente sempre ter esse momento, não é só aqui na igreja, individualmente, a cada dia, a cada momento, da gente agradecer a Deus. Isso foi ensinado por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aí, meus irmãos, ele fala assim: vem o teu reino. Vem o teu reino, Senhor, vem reinar no meu coração, vem reinar sobre as pessoas, vem reinar sobre a tua igreja, vem reinar sobre a nossa família, vem reinar sobre a nossa nação. Venha, Senhor. É um reino espiritual, meus irmãos. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Não se trata aqui de um reino espiritual na nossa vida. E aí, meus irmãos, ele acrescenta mais, dizendo: assim seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, meus irmãos, sempre a gente pedir na oração aquilo que é da vontade de quem? Da vontade de quem? Da vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Agora, é interessante na vida de Jesus, e quando a gente olha aqui, ele ensinando, parece que foi uma teoria. Jesus falou assim: quando você for orar, na sua vida, no seu dia a dia, você peça que seja feita sempre a vontade de Deus, não a sua. Parece que foi uma teoria. E na prática? E agora na prática? Será que Jesus, meus irmãos, colocou isso mesmo também na prática? Lembra aquela oração que ele fez, que foi talvez a última oração que ele fez antes de ser preso, lá no Getsemane? Ele ia ser preso, ele sabia que seria preso, ele sabia tudo o que ia acontecer com ele, que ele ia ser espancado, que ele ia ser julgado, que ele ia ser crucificado, que ele ia ser sepultado. Ele sabia de tudo. Mas também, meus irmãos, Jesus sabia de algo mais. Ele sabia que lá naquela cruz, o pecado de toda a humanidade ia cair sobre ele. E ele sabia também que lá naquela cruz, o Pai ia desamparar, ia tirar o rosto. Tanto que lá ele clamou naquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sabia disso tudo. Mas e agora, meus irmãos? Vai pôr em prática a oração? Seja feita a tua vontade? Aí Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, Pai, seja feita a tua vontade. Não estão vendo? Lá ele ensinou para nós uma teoria, mas agora aqui ele ensina para nós na prática, na hora que ele tem que praticar aquilo que ele ensinou. Seja feito o que? A tua vontade. E ele foi para a cruz. Às vezes, meus irmãos, a vontade de Deus tem um preço alto. Eu recebi ontem um livro que foi escrito lá pelos veteranos do seminário onde eu estudei. Inclusive eu escrevi também uma parte, publicar a parte que eu escrevi, né? Então tem quantos testemunhos de pessoas, e inclusive comigo aconteceu a mesma coisa. Eu queria, meus irmãos, ir para o seminário, eu queria ir ser obreiro do Senhor, mas eu era preso pela minha família. A minha família dependia totalmente de mim. Como que eu vou deixar? Vai ser difícil para eles. Aos 16, 17 anos, eu tive que assumir a liderança e os negócios, meu pai não tinha condições. E foi nessa ocasião que, reunido com uma missionária, com um pastor, eles falaram: Aldo, o que você quer fazer? A sua vontade ou a vontade de Deus? Eu quero fazer a vontade de Deus. O que você sente que é a vontade de Deus? É que eu vou para o seminário me preparar para ser obreiro. Então, Aldo, você tem que escolher agora esse preço a pagar. Muitas vezes, mesmo, para fazer a vontade de Deus, tem um preço a pagar. Pergunta, questiona, antes de qualquer decisão na sua vida: isto é a vontade de Deus? Talvez o irmão está nos assistindo, se tiver
Sabe que isso é para a glória de Deus? Um dia chegou aqui no gabinete pastoral, estava atendendo. Por acaso, aquele dia eu vim mais cedo. E depois entendi que foi providência. Cheguei aqui às 7 horas da manhã. Esse irmão saiu da casa dele às 7 horas da manhã. E falou assim: eu vou passar lá. Se o pastor estiver lá, e ele me der uma palavra sobre esse negócio que eu vou fazer. Ele ia formar uma sociedade com uma pessoa não crente. Ele ia formar essa sociedade. Aí quando ele chegou aqui, falou para mim e tal, eu falei assim: meu irmão, eu só vou ler um texto da Bíblia para você. Aí eu li aquele texto de Coríntios, né? O que tem a ver a luz com as trevas, que a sociedade tem a luz com as trevas. Fui lendo aquele texto para ele. Quando eu terminei de ler, ele olhou para mim e falou: pastor, não precisa falar mais nada. Eu já entendi. Não precisa falar mais nada, pastor. Eu já entendi tudo. Só ora por mim agora. Meus irmãos, poucos dias depois, ele conseguiu algo muito importante na vida dele. E aí ele ficou sabendo que aquela sociedade que ele ia fazer não ia ter dado certo. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Então existe um momento, meus, que é difícil para a gente tomar uma decisão, entendendo qual é a vontade de Deus. Eu me lembro quando fui para vir aqui para Sumaré. Não foi fácil, meus irmãos. A igreja que eu pastoreava, a situação que eu tinha lá, era a segunda maior igreja do estado de Mato Grosso. A situação que nós tínhamos lá. As pessoas, por unanimidade, todas chorando, falando: pastor, não faça isso. E eu e Terezinha olhavam um para o outro, mas a vontade de Deus para a nossa vida é que nós vamos para São Paulo nesse momento. Não foi fácil. Então, meus irmãos, nos nossos negócios, no nosso dia a dia, nas nossas decisões pessoais, né? Não é apenas repetir: ó, Senhor, você já fez a tua vontade, você não sai na terra. Não, é praticar. Tenha certeza, meu querido, vale a pena praticar. Ainda que exista um preço, às vezes, muito alto a pagar, né? Certo? Seja feita a tua vontade. Aí, meus irmãos, ele continua dizendo assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tá? Aí, nesse mesmo capítulo, lá se nós fôssemos olhar lá, a partir do verso 25, né? Nesse mesmo capítulo 6, lá ele vai falar assim, ó: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer, o que é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, não é o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que elas não semeiam, elas não cegam, elas não juntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um couro da sua estatura? Quanto ao vestido, que andeis solícito, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós? E aí ele termina dizendo assim: homens de pouca fé. Certo? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Precisamos ter a confiança, meus irmãos. A confiança. Eu sempre lembro, eu e Terezinha, com lágrimas nos olhos, meus irmãos, nós lembramos desse espaço. Quando nós estávamos numa região, foi justamente quando nós mudamos para Mato Grosso. No começo do primeiro mês lá, os 3 primeiros meses, nós recebemos muitas pessoas em casa. Então, meus irmãos, durante 40 dias, nós tivemos em casa toda a semana uma média de 6 pessoas de fora. Ficava uma semana inteira. Tinha que dar comida, café da manhã, almoço, janta. Chegou um dia, meus irmãos, que nós não sabíamos o que fazer. E eu nunca fiz vale na igreja. Nunca fiz. Sempre quando eu dou curso de finanças, eu falo, pessoal, não faça vale. Tá? Não faça isso. Mas, problema de cada um, né? Aí nós entramos no quarto, ajoelhamos e falamos: Senhor, e agora? Aí nós pegamos o carro e saímos, deixamos as visitas em casa. Ela não sabia o que ela ia fazer para o almoço. E nem eu sabia o que ela ia fazer, porque não tinha nada. E a gente não queria falar para as pessoas. Oramos, saímos de casa. Naquela época existia a caixa postal no correio, tinha que passar lá e abrir. Era quase todo dia.
Aí tinha que passar na frente do correio, eu parei, fui lá e abri a caixa, eu olhei, voltei para casa, para o carro, falei, Terezinha, me dá o documento aí. Não falei para ela o que era. Aí quando eu cheguei lá, tinha um vale postal. Tinha mais de um salário mínimo naquele vale postal. Eu só apresentava o documento, aquele vale postal, e a mulher do correio me dava o dinheiro. Eu cheguei e mostrei o dinheiro para ela. Quem mandou? Foi um senhor lá do Paraná, um irmão em Cristo lá do Paraná, e mandou uma cartinha, pastor Aldo, eu senti que tinha que fazer isso pelo senhor, por vossas vidas. Aí nós fomos no mercado e fizemos a compra. E nós lembramos, meus irmãos, dessa passagem. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí, meus irmãos, ele vai caminhando para dizer o seguinte: perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Os irmãos observam, em uma certa ocasião eu estava falando sobre esse texto, foi que se não tomar cuidado, você quer abrir a cova da própria sepultura. Você fala assim, Senhor, o Senhor perdoa assim como eu tenho perdoado. E se eu não perdoo? Estou dizendo também para Deus não perdoar. E na oração do Pai Nosso, é o único momento que Ele vai dar uma explicação. Olha a explicação que Ele deu sobre esse versículo, essa parte, lá no verso 14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Então, perdoa as nossas ofensas, Senhor, assim como eu tenho perdoado. Se você perdoar a pessoa a quem te ofende, também Deus vai te perdoar. Se você não perdoa, não costuma perdoar, então não adianta nem pedir perdão para Deus. Eu devo voltar a convite do pastor Mateus a falar aqui no dia 5 de fevereiro. Eu estou estudando já, meus irmãos, sobre essa questão do perdão, para aquela noite. Entrar com mais detalhe nessa questão do perdão. A origem, que é o perdão aos olhos de Deus, como que Deus ensina. Mas quando Jesus fala assim, na nossa oração, nós devemos perdoar assim como nós perdoamos. Certo? Então pensa bem. Talvez para alguns, eu vou até repetir, mas eu nunca esqueço, meus irmãos, mais ou menos no ano de 83, por aí, 84, eu morava na cidade de Loanda, no Paraná, e eu ajudava muito o trabalho da denominação, sempre ajudei, né? E numa quarta-feira eu tinha escalado alguém para dirigir o culto da igreja, e eu ia fazer uma visita para uns missionários que nós tínhamos, né? Eu saí de Loanda até Maringá, em torno de 180 quilômetros, mas eu ia uns 40, 50 quilômetros para frente, Cajão do Managuari, perto ali de Apucarana. Aí fui lá, fiz a visita, estou voltando, quando eu estava passando por Maringá, eu vi que eu não ia chegar de maneira alguma para o culto em casa, né? Aí naquela época era o Orelhão, fui lá no Orelhão, liguei em casa, falei, Terezinha, eu vou ficar no culto aqui em Maringá, depois eu vou. Tá bom. Aí eu fiquei na segunda igreja, que eu já conhecia. Quando eu cheguei lá na segunda igreja, parei o carro, desci, o irmão que era o zelador da igreja, morava nos fundos, assim, e era ele que ia dirigir o culto aquela noite. Quando ele viu, pastor, que bom, o senhor vai pregar hoje à noite. Tá bom. Aí fui lá, fiquei lá um pouco, chegou a hora do culto, começamos o culto. E quando ele entrou, meus irmãos, no culto, começamos o culto, eu contei, meus irmãos, comigo tinha 13 pessoas. Mas eu percebi que uma senhora chegou um pouquinho atrasada. Eu já ia começar a pregar quando ela chegou. Aí terminou o culto e eu falei justamente sobre o perdão. Eu falei assim, meus irmãos, aqui a rua tem 2 calçadas. Se você vê que a pessoa que você não gosta vem por uma, você pode passar para a outra. Até a sua igreja tem 2 portas. Você sabe que alguém costuma entrar e sair por aquela porta, você não quer encontrar com ela, você pode entrar para a outra. Talvez na sua casa, na casa do seu pai, da sua mãe, tem 2 portas. Tá? Se você não quer cruzar com alguém, tá? Agora tem um detalhe. O céu só tem uma porta. E ainda a Bíblia tem o capricho de dizer que é estreita. Porfiar e por entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa conduz à perdição. Muitos já andam por ela. Então saia dela e entra pela porta estreita. E falei sobre o perdão. Quando terminou o culto, eu fui na porta cumprimentar as pessoas. Estou lá cumprimentando um, cumprimentando o outro. Aquela senhora que chegou por último também saiu por último. Eu falei, pastor, eu posso falar com o senhor um minutinho? Ele pode. Voltamos, sentamos lá num banco, né, da igreja. Eu falei, pastor, o senhor falou que o senhor chegou
O senhor ia chegar atrasado na sua casa, na sua igreja, por isso o senhor parou aqui. Eu também não sou membro dessa igreja. Sou membro de uma outra igreja evangélica aqui na cidade. Eu estava indo para a minha igreja. Mas eu vi que eu ia chegar muito tarde lá, porque ainda está um pouco longe. Eu resolvi entrar aqui. Pastor, eu tenho um problema. Tenho um problema. Ela falou, ela devia ter uns 50 anos de idade. Ela falou, eu tinha 20 anos quando eu e minha irmã brigamos. Eu sou crente e ela é crente. Lá na casa da minha mãe, ela tinha mãe viva ainda, né? Então, um domingo eu vou, outro domingo é ela que vai, para não se encontrar. Lá na igreja, pastor, é justamente desse jeito. Ela entra por uma porta, senta lá num canto, eu entro por outra porta e sento no outro canto. Pastor, minha vida é assim. Eu me acomodei com isso e ela também. Somos da mesma igreja. Mas, pastor, Deus falou no meu coração hoje. Pastor, Deus mexeu com a minha vida hoje. Daí, ela falou, senhor, ora por mim que eu vou agora na casa da minha irmã. Saímos lá fora, depois de orar. O pastor, eu moro 3 quadras aqui para cima. A minha irmã mora 3 quadras aqui para baixo. Eu vou descer lá agora e vou bater na palma na casa da minha irmã e vou entrar de joelho e vou pedir para minha irmã, porque até hoje eu pensava que eu estava certa, mas eu vou lá pedir perdão para minha irmã e eu quero abraçá-la. E ela chorando fez isso. Nisso eu fiquei conversando com mais uma pessoa e eu vi, meus irmãos, que ela desceu rumo da onde ela tinha falado. Eu nunca mais a encontrei. Talvez a gente se encontre no céu. Mas Deus falou ao coração dela. Agora, os irmãos, imagina, cerca de 30 anos mais ou menos, 2 pessoas da mesma família, da mesma igreja, não se entendiam até hoje. Se perdoar, será perdoado. Se não perdoar, não será perdoado. Mas, então, isso faz parte do nosso viver com Deus, perdoar o nosso próximo. Aí Jesus, meus irmãos, caminha e ele leva ao ponto de dizer: e não nos induza ou não nos deixa cair em tentação, mas livra sempre-nos do mal. Todos nós somos tentados, né, meus irmãos? Eu usei sempre uma figura de linguagem. Eu falo assim: eu não posso impedir um pássaro de pousar na minha cabeça. E cabeça careca é ruim de se pousar, viu? Isso aqui se pousar é ruim. Se a pessoa passarinho pousar aqui em cima, você não imagina como que isso aqui é ruim, viu? Eu não posso impedir um pássaro de pousar na minha cabeça, mas ele fazer ninho, eu posso. Lá em casa tem um lugar na calha, a calha faz aquele, faz aquele descer assim para depois descer, né? E tem umas palminhas que quer fazer ninho ali, mas não adianta, elas colocam lá, o galinho cai no chão, elas colocam, cai no chão, colocam, cai no chão, né? Eu paro bem delas, a gente impede que elas fazem o ninho ali. Uma vez uma chegou até a botar o ovo, acabou de botar, quando ela se espantou, correu, ela mesma bateu o pé. Então a gente para impedir que ela não faça isso, né? Então eu não posso impedir de um passarinho pousar na minha cabeça de repente, mas ele fazer ninho eu posso. Ou seja, eu não posso impedir, meus, de ver algo que seja tentador. Não tem como impedir, né? Agora, fazer ninho, ou seja, acompanhar aquilo, levar a cair naquela tentação, aí eu posso impedir. E aqui está, meus irmãos, o que Jesus tem falado. Porque Jesus sabia muito bem que no nosso dia a dia, nós vamos enfrentar a luta. Vamos ter que perdoar alguém, nós vamos enfrentar a tentação, nós vamos ter necessidade, nós vamos ter fome, nós vamos ter doença, nós vamos ver pessoas sofrendo. Então você vê que tudo está nesse contexto dessa oração. E aí termina com essa ação de graça de novo, da mesma maneira que iniciou a Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Ele encerra aqui: porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Teu, Senhor, é o reino, teu, Senhor, é o poder, teu, Senhor, é a glória. Ou seja, no nosso dia a dia, na nossa vida com Deus, nas nossas orações, sempre nós vamos dar graças, glória ao santo nome de Deus. Essa é a oração. Que Deus possa, meus irmãos, nos abençoar e nos levar a crer, a confiar, meus irmãos, nessa misericórdia e nesse poder de Deus, e a gente tomar como base essa oração, mas a gente viver essa vida de oração a cada dia, a cada momento. Não é fácil. Não é fácil. Eu me lembro que uma vez pregando na igreja, falei: meus irmãos, às vezes a pessoa vai construir uma casa, ele tem tudo na casa dele, mas às vezes ele esquece de ter o cantinho da oração. Na semana seguinte foi visitar uma família. Disse ela: pastor, vem aqui.
Pastor, está vendo aqui? Aqui a gente usava com outra finalidade. Tinha até uma televisão aqui. Nós tiramos a televisão, colocamos aqui uns travesseirinhos no chão, e aqui é o nosso lugar de oração agora, a partir desse momento. Eu achei tão linda aquela experiência. Pastor, aqui é o nosso lugar de oração a partir desse momento, né? Às vezes tem de tudo, certo? Mas não é só ter o lugar. Às vezes nós temos tempo para tudo. Sabe aquele negócio na mão que você fica fazendo assim? Como que aquilo toma tempo das pessoas? Não toma? Como que toma tempo, né? A gente gasta mais tempo falando com quem nem a gente conhece, ouvindo quem nem a gente nunca viu, do que falando com o nosso Pai Celestial que está no céu. Que Deus possa abençoar meu irmão, minha irmã, a sua vida, a você crer, a você confiar no poder da oração e você ter a cada dia, a cada momento, a sua vida em oração, porque você vai ser abençoado, a sua família vai ser abençoada e Deus vai sempre manifestar a glória dele no seu viver. Amém? Então vamos orar? Curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, nós somos agradecidos nesse momento por essa palavra do Senhor, quando Jesus Cristo, teu Filho amado, nos ensinou a orar. Ó Deus, então ensina-nos a orar cada dia. Ensina, Deus, a orar, confessando nossos pecados ao Senhor, pedindo ao Senhor o perdão, ó Pai, por aquilo que falhamos, que erramos, que pensamos, que fazemos, o que deixamos de fazer quando deveria fazer. Então olha, ó Deus, para a nossa vida, para o nosso coração. Olha, Deus, para a nossa vida espiritual, ó Pai, a cada dia, a cada momento. A maneira que nós servimos ao Senhor, o tempo que nós dedicamos ao Senhor. Ó Deus, quando eu vejo essas pessoas aqui nessa noite, um tempo tão chuvoso, tão difícil de sair de casa, ó Pai, como foi para mim. Eu sei, ó Deus, que essas pessoas, ó Pai, confiam no Senhor, por isso que estão aqui nessa noite. E o Senhor possa abençoar cada uma dessas vidas, ó Pai, de forma tão grandiosa. E ouvir o clamor, a oração de cada um, ó Pai, aqui presente. Então abençoe, ó Pai, seus lares, suas famílias, ó Pai, também meu lar, minha família, cada um de nós, a tua igreja, nossos pastores, ó Pai. E ajuda-nos a crermos e confiar no Senhor. Se alguém, ó Deus, tem colocado pedido de oração aqui no seu íntimo, quem sabe alguém que está enfermo, que é presente, ou no seio da tua igreja, seja visitado nessa noite com o poder santo do Senhor. Fortalece a nossa vida, acrescenta a nossa fé e nos dê confiança a crermos sempre nesse Deus vivo e eterno. É a oração que eu faço agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Creio que nós estamos encerrando aqui então, né? Que Deus abençoe a sua vida e possa nos conduzir em paz para os nossos lares.